resultado. 383 a 98. 383 a 98. Então, 98. É uma derrota expressiva, muito, né? Que mostra o tamanho muito pequeno da base do governo nesse momento. Menos de 100 deputados, um quórum de 482, quer dizer, bastante alto. 481 total. Ali. E, total 482. E uma abstenção. Então, é uma derrota que o governo terá que ver como vai daqui para frente lidar. É muito provável que o Senado vote ainda hoje esse texto e também seja uma grande derrota do governo. Presidente, como a missão do PL é tirar do cangote do brasileiro o peso do desgoverno, do descondenado que governa o Brasil e que só inventa imposto e agora é o IOF, e ficam aqui conversando que isso não vai mexer com o pobre. Ora, será que não sabe que o IOF afeta a questão do pãozinho francês do café da manhã, que nós não somos autônomos no trigo? Lógico que afeta a vida do brasileiro. É por isso que no dia do aniversário dos 40 anos do PL, nós que somos contra o aumento de impostos, deputado Osmar Terra, e somos a favor de um Estado que não fica no cangote do pagador de impostos, nós rapidamente queremos nem usar o tempo total, porque nós queremos votar esta matéria, porque o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Se o governo quer obstruir, que deveria votar e aprovar as matérias, não tem competência para isso, não é o PL que vai atrapalhar a vida do brasileiro. Nós queremos votar já a derrubada desse decreto. Obrigado. Brasília está em chamas. Uma batalha política explosiva coloca o governo Lula contra o Congresso Nacional. No centro do conflito, o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que virou o estopim de uma guerra que pode escalar ainda mais. E agora, o governo já planeja levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Tudo começou quando Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, pegou o governo de surpresa. Em uma manobra relâmpago, Mota pautou na calada da noite a votação de um projeto que derruba o decreto do governo Lula que aumentava o IOF. A decisão anunciada foi um golpe direto no coração da estratégia fiscal do Palácio do Planalto. O presidente Lula reagiu com fúria. Surpreendido, ele acionou imediatamente a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, para tentar conter o incêndio. Mas o estrago já estava feito. O projeto foi aprovado na Câmara com uma maioria esmagadora. 383 votos a favor contra apenas 98 contrários. Uma derrota humilhante para o governo. Sabe da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. Primeiro foi a PEC da transição. Depois o arcabouço fiscal, que nós tivemos coragem de dizer que por mais que a gente arrecadasse, a gente não poderia gastar mais que 2,5. Eu não preciso de nenhum técnico do FMI para dizer para mim o que é responsabilidade fiscal. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu não morri de fome antes dos 5 anos de idade na terra que eu nasci. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, não poupou críticas. Ele classificou a ação de Hugo Mota como uma provocação infantil e acusou o presidente da Câmara de tentar inviabilizar o governo Lula, mirando já nas eleições de 2026. Então o que o senhor está me dizendo é que o dia, na avaliação do governo, vai acabar numa derrota, né? Porque não... do governo. Eu não tenho ilusão. Depois que foi pautado daquele jeito no Twitter, né? Sem passar pelo Colégio de Líderes, tinha gente que dizia, vamos tentar demover o presidente Hugo Mota. Não tem mais jeito. Como tomou uma decisão como aquela, era natural que tivesse acertado com o Davi Alcolumbre, e estão querendo passar um recado. Eu acho que estão passando um recado ruim ao Brasil, não é um recado ao governo. Veja bem, subir o dólar por uma pauta aqui, num momento como esse, com todo o esforço econômico, André, porque às vezes eu fico pensando, nós estamos no menor desemprego da história.
Estamos com a menor desigualdade da história. A melhor renda dos trabalhadores da história. Então, veja, num momento como esse, que a economia está indo, a economia do Brasil cresce, pautar um projeto dessa forma, na minha avaliação, interferindo no mercado, interferindo no dólar, não foi um gesto de responsabilidade, em especial nesse debate fiscal. Gleisi Hoffmann, por sua vez, tentou apagar o incêndio. Ela alertou que a derrubada do IOF vai forçar o governo a bloquear 10 bilhões de reais no orçamento, incluindo 2,7 bilhões de reais em emendas parlamentares, e pode paralisar programas. A ameaça não funcionou, mas suas tentativas de diálogo com Mota falharam. Ele nem sequer atendeu suas ligações. Se o presidente da Câmara não atendeu, o senhor falou, a ministra Gleisi procurou, eu procurei, ele não atendeu ninguém ontem. Vocês não conseguiram falar com ele ontem? Eu tinha falado com o presidente Hugo ontem à noite, às 8 horas da noite. Depois não mais? Depois não mais. A ministra Gleisi não conseguiu falar com ele. Eu acho que é um caminho errado, porque o governo e nós, do PT, vamos insistir nesse debate. Porque a grande questão aqui é que os muito ricos não querem pagar imposto. Então o debate tudo é esse. Eu quero chamar a atenção, você sabe que o Raimundo Faoro tem um livro, Dono do Poder, que fala como essa elite econômica brasileira, junto com os setores políticos, lutam para manter os privilégios. Eu, sinceramente, eu traduzo um pouco o que está acontecendo numa reação de setores econômicos, eu já citei aqui as BETs e outras, que estão querendo, de certa forma, inviabilizar essa medida provisória. E de outros que querem antecipar a eleição e querem fazer, sabe o quê? Garrotear o orçamento do presidente Lula, que vai tirar 12 bi de onde? Minha Casa Minha Vida, saúde, educação. Eu acho que o ministro Haddad está correto. A gente vai fazer essa disputa política aqui, tá? Mas porque quem tem é muita o sujeito desigualdade no oculto Brasil. dessa tentativa de prejudicar o... Porque, assim, o Hugo Mota pautou. A gente viu pela urgência, o placar, o tamanho da derrota que foi imposta ao governo. Se votar hoje na sessão da Câmara, a gente já tem informação que o Davi Alcolumbre também vai pautar. Então, quem que está trabalhando contra o governo no Congresso com viés eleitoral na visão do senhor? Andréa, o que eu escutei aqui, eu quero dizer o seguinte, existem vários problemas. Tem um debate sobre emendas, tem sexta-feira, Flávio Dino chamou uma audiência pública, tem essa questão do mérito, do lobby dessas empresas, dos setores econômicos. Eu acho que juntaram tudo isso. A minha revolta, assim dizendo, é porque em temas econômicos, isso tem que ter muito cuidado, tem que ter muita previsibilidade. Então, eu acho que o Hugo Mota acaba cometendo um erro grande que vai ter consequências. E eu vejo, quando eu falei de setores da oposição, eles querem tirar dinheiro do Lula. Você corta mais 12 bi esse ano, você corta programa social. Então, a nossa alternativa é uma alternativa muito razoável. Cobrar um pouco dos que ganham mais. Agora, o governo Lula prepara sua cartada final: recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da Globo News, o Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, planeja questionar a legalidade da derrubada do decreto, que, segundo Gleisi, não tem base jurídica.
Os trabalhos por aqui foram a jato, tanto no Senado quanto na Câmara. Houve ali um entendimento entre os presidentes das duas casas, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, para que o Senado analisasse esse texto, porque o Legislativo tinha prazo até o dia 30 de junho para poder aprovar essa modificação. E aí, logo na sequência, depois que o texto foi aprovado lá no Senado com modificação, o texto precisou voltar para a Câmara. E aí sim, o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, acabou colocando em votação também o mais rápido possível para poder finalizar essa questão. E o texto, então, que foi aprovado no Senado Federal foi, então, referendado pelos deputados agora no fim da noite, sessão encerrada, e o texto acabou sendo aprovado, então, por 361 votos favoráveis contra 36 contrários e tivemos 30 abstenções. Então, esse foi o placar por lá. Você falou aí desses 10 milhões em relação aos salários dos novos parlamentares que vão compor a Câmara dos Deputados, né? Isso a gente está falando só aqui em nível federal, porque o que foi aprovado aqui tem o chamado efeito cascata. Então, se a gente levar em consideração as assembleias legislativas nos estados, somando então federal e estaduais, parlamentos federal e estaduais, a gente vai ter aí por ano um gasto de 95 milhões de reais. No caso dos parlamentares federais, 10 milhões só de gastos com salários, e os outros gastos vão ter que ser redistribuídos entre os outros parlamentares, porque inicialmente a ideia era de que os gastos fossem bem maiores, que fossem criados ali não só os salários para esses parlamentares, mas as outras verbas que a gente já conhece, verba de gabinete, de assessoramento especial, enfim, tem uma série de verbas que a gente sabe que os parlamentares têm à disposição. Essas outras vão ter que ser redistribuídas entre os que já existem. Foi isso que foi aprovado no Senado e que foi referendado agora à noite na Câmara dos Deputados.